Bom dia, tudo bem? Olha nós aqui novamente para o nosso bate-papo. E hoje, antes de começar a nossa conversa, eu queria convidar vocês para se inscrever no canal, assistir o nosso vídeo que a gente vai falar das guerras. Mas será que é guerra contra o vírus? Não, né? A gente já está saturado disso. Vamos falar das nossas guerras interiores, as nossas guerras existenciais, como que funciona isso no plano espiritual e na nossa mente. E depois que você assistiu o vídeo, corre lá, dá um like, comenta, compartilha com seus amigos, para a gente ficar em paz e não em guerra. Então, eu te convido a estar junto conosco, pedindo licença a todo o plano espiritual da luz, aos vossos amigos espirituais do bem, ao Senhor dos nossos dias, ao nosso Deus, a Jesus, a Nossa Senhora, para que e a todas as fraternidades, para que nós juntos possamos conversar e falar das coisas boas da nossa existência, alcançar novos padrões de vibração conectados com a luz. E assim nós vamos pedindo licença para dar por aberto a nossa conversa na manhã de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, conforme eu havia falado, nós vamos falar de guerras, né? Principalmente das nossas guerras interiores. Como que é que funciona isso? Você já se viu em guerra com você mesmo? Algumas vezes? Às vezes por culpa, às vezes por raiva, às vezes por aquilo que você acredita, né? Aquelas crenças que nós levamos para conosco. E eu tive lendo algumas coisas, né? E conforme a dirigente da casa diz, como que funciona esse tirano que tem dentro de você e que faz você sofrer, né? Existe um estudo, principalmente da psicanálise, que fala o seguinte: conforme nós vamos vivendo, vamos vivenciando e vamos criando as nossas crenças, né? A nossa mente vai arquivando uma série de fatos e de situações. Muitas vezes nós nos tornamos muito críticos conosco e com o outro. Sabe aquela pessoa, e não digo não só crítico, mas sabe aquela pessoa que sempre acha tudo errado? Ela sempre tem um olhar para com o outro. Ai, olha, aquilo errado. O fulano fez aquilo. O ciclano é assim, é assado. E sabe a história do apontamento, né? E nessa história do apontamento, sempre a gente fala e fica batido, né? Quando você aponta para um, tem 3 apontando para você. E daí, esse estudo da psicanálise vem confirmar justamente isso. Porque o que acontece com a nossa mente? Conforme você vai criticando e achando errado tudo no outro, é uma crença que você cria que aquilo está errado. Só o que acontece? Você erra. E quanto mais você vê errado no outro, a sua mente vai começar a apontar os teus erros. Você começa a guerrear com você, porque a sua mente começa a dizer assim: olha, tá vendo? Você acha isso errado. E você faz. Aquilo é errado. Olha, e você faz. E você vai se sobrecarregando desses supostos erros e travando guerras mentais e emocionais.
né? E, consequentemente, atraindo padrões espirituais e mentais da mesma forma. E conforme a gente sempre diz, o que acontece? A vida vai sempre trabalhar para te mostrar que você pode se melhorar e amadurecer. Ou seja, além do seu apontamento ocasionar com que você se sobrecarregue e a vida vai te mostrar que isso não é verdade absoluta, esses erros, né? Às vezes, muitas vezes, é o momento da pessoa e, às vezes, o seu momento. Além de tudo isso, a vida vai afunilar de uma tal maneira, muitas vezes, que vai colocar o quê? Situações e pessoas que mostrem para você que isto é uma inverdade. E daí, muitas vezes, nós seguimos alguns caminhos, né? Quando essas pessoas ou essas situações são postas no nosso caminhar de ou você procurar entender e ver que a guerra ou o errado não está no outro, mas como você vê a situação, porque nossa visão sobre nós já é limitada, sobre o outro ainda ela é muito, 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 muito parcial, né? Ou você entrar em guerra. É aquela pessoa que eu falo que ela tem a síndrome do herói. Por que a síndrome do herói? O herói, principalmente os da Marvel, né? Esses que estão na moda, eles acordam como? Para lutar. Ela acorda o dia dele, ele tem que vencer o inimigo, ele tem que salvar o mundo, ele tem que guerrear, tem que fazer, é o herói. Ele tem a síndrome do herói. E ele acha que ele vai acordar e na vida dele ele vai ter que derrotar os supostos vilões, que muitas vezes não são vilões. São pessoas, situações que estão mostrando um outro panorama para ele. E isso, a grande armadilha, se é assim que a gente pode dizer, é muitas vezes a gente ficar refém dessa persona de herói e achar que você realmente é o invencível e o certo em tudo com seus superpoderes, e o outro sempre o errado. E, ao mesmo tempo, se esgotar numa constante guerra. Que hoje você briga com um porque você é o certo, você briga com o outro, você briga com o chefe, você briga com a família, você briga com o obsessor, você briga com Deus. Tem gente que faz guerra até com Deus. Porque ele não me ouviu, ele não me quer, ele não me esqueceu, não sei o quê, também não vou rezar, não quero mais, não quero saber. Olha lá, são situações que envolvem, além de tudo isso que a gente falou, uma pitadinha de orgulho, como sempre, né? E isso está diretamente ligado, consequentemente, com os nossos pensamentos e a nossa maneira de ver a vida, aquilo que nós atraímos espiritualmente, as nossas amizades espirituais, né? Sejam obsessivas ou da luz. Então, pensa um pouquinho nisso. Será que muitas vezes nós não entramos em guerras desnecessárias? Ou, como minha avó dizia, fazemos tempestade em copo d'água? Principalmente quando nós olhamos o nosso próximo e caímos novamente naquilo que nós falamos há algumas semanas. Não sabemos ainda respeitar o tempo e a diferença do outro. Pensa nisso. Meninos, Carlos, Maurício, como vocês estão de guerra? Tudo bem? Meu irmão. Então, quando você falava, você até falou da Marvel, né? E me lembrou
um dos episódios que é o que chama Guerra Infinita, né? Talvez a nossa guerra seja infinita e sem perder o bom humor, às vezes dá a impressão que o Thanos estava certo, né? Que precisava diminuir pela metade. Olha! Principalmente se a gente pensar que nós somos espíritos imortais, né? Diminuir pela metade e acabar só com uma existência, né? Para diminuir. Mas, brincadeiras à parte, essa questão da guerra e de conceitos, né? Ela é tão difícil porque, como você falou, muitas vezes essas guerras elas são inglórias, no sentido de que você não vê exatamente a quem você precisa vencer ou o que você precisa vencer. Mas quando a gente olha do lado espiritual, nós somos espíritos ainda crianças, como diz o Dr. Antônio, passando aí para a adolescência, né? Mas nós somos o quê? Nós somos produto do que nós vivemos nessa vida, várias experiências, onde nós somos o tempo todo testados e meio que criados, no Brasil um pouco menos, mas se você pensar no povo americano, eles são criados para esse confronto, né? Eles são criados com esse instinto de competição, de você precisa vencer o outro, tudo. De país para país isso muda, mas muda muito pouco. Então você traz com você a questão do embate, né? E não do bom combate, mas do embate, né? Da prevalecência da sua ideia, do que você imagina ser correto ou não. E junto disso, você tem uma série de existências que, de uma forma não clara e não absoluta, elas estão lá te alimentando. Não é uma coisa exatamente clara, porque nós temos o véu do esquecimento, mas elas estão lá. Então, você tem passagens onde você você considera-se injustiçado. Então, você tem toda uma história de vida te pressionando para tomar decisões, para guerrear, para conquistar espaço, para a sua vontade prevalecer, para o seu produto ser o melhor, para você ganhar um cliente, para você fazer um exercício melhor, para você fazer um projeto melhor. E muitas vezes a gente não tem esse equilíbrio, né? Vem esse monte de pressão e a gente começa o quê? Se armar e atirar para todo lado. Aí atira para a família, guerreia com a família. Atira para a sua comunidade que você vive, atira na comunidade. Atira no seu trabalho. E muitas vezes você fica aquela pessoa insuportável, porque a impressão toda é, inclusive, que só a guerra te satisfaz, né? Calma e paz e calmaria é uma coisa absolutamente dos anjos, né? Só quando você deitar na nuvem. Porque aquilo vira, como você falou, Fabinho, uma bola de neve. É uma coisa que vai se retroalimentando. Eu preciso, eu ganho, ele é contra o meu inimigo, eu entro em desequilíbrio, o outro quer mais que isso, mas minha família não pode falar nada por causa disso. Então, você vive num estado de convulsão alimentado, de novo, por tudo que você vive durante essa vida, que é um sistema de cobrança, a gente é cobrado o tempo todo. Se não tirar nota, não vai fazer não sei o quê. Se não comer isso, não vai ganhar não sei o quê. Se não for, você quer ser o quê? Você quer, como é que falavam? Você vai ser, sei lá, você não vai estudar, não vai conseguir nada, vai ter que ter um emprego menor. Então, você é pressionado o tempo todo. E até por questão da religião. Essa semana eu estava até vendo um vídeo de um parente da Adriana, que ele é de uma igreja, não é espírita nada. E ele estava falando sobre empatia. Eu falei, vou ouvir. Principalmente porque a gente já falou várias vezes de empatia e para ver a conotação que ele daria dentro da explicação de fé daquela religião. E ele me chamou a atenção, por isso que eu falo, né? Eu acho que a gente nunca pode se olvidar de nada, né? Se vem alguma coisa na sua frente, tente ouvir ou ver para ver se ali não tem uma lição. Porque, em tese, a gente sendo espírita, vem lá de uma igreja evangélica, haveria uma predisposição a nem ouvir, né? Cara, foram 20 minutos muito bacana. E uma coisa eu achei fantástico, ele falava. Se você está numa religião ou tem uma fé que não lhe questiona e que deixa numa zona de conforto, está errado. Isso serve para qualquer lugar.
Porque se a gente está num patamar e quer melhorar, essa zona de conforto não pode existir. E não pode existir uma fé que diga tá tudo bem. Bacana, não é uma fé que vai te levar a desesperos e guerrear o tempo todo. Mas também não pode estar tudo bem. Porque se tiver tudo bem, eu não preciso mudar, eu não vou ter as minhas guerras. Então, esse equilíbrio é sempre complicado, né? De tudo que te pressiona, como você absorve isso para não virar uma neurose de ficar insuportável. Porque, de novo, a vontade muitas vezes é brigar com todo mundo, é sair fazendo guerra e não ser o herói que vai salvar o mundo. Porque no fim você está lá extasiado, né, cara? Você não aguenta mais brigar com todo mundo. E na verdade você está brigando com você, com as tuas crenças, como você falou, com o quanto você quer ajeitar e ceder, né? Porque o acordo não é nada mais do que uma sessão. Se você não quer ceder nunca, você não vai resolver nada e vai viver na sua eterna guerra infinita sem fazer isso, né? Lembrando, não pode fazer isso. Mas e aí, Mauricião? O que você me diz? Eu ouvindo vocês, bom dia, em primeiro lugar. Semana passada eu não falei bom dia para vocês, bom dia, mas que cara mal educado, né? Mas tudo bem, aqui a gente fica empolgado e como vocês já falaram bom dia, então acaba passando. Algumas coisas eu anotei aqui, vocês viram que eu fui fazendo, eu fui desviando, porque eu fui anotando algumas coisas interessantes. A primeira delas, quando a gente fala da nossa guerra, aquela guerra interior, vamos chamar assim, a guerra com a nossa consciência. Vai chegar um momento que todos nós, o doutor Antônio sempre fala, todos nós somos fadados à evolução. Todos nós vamos evoluir, ou cedo ou tarde, não importa. Então, de alguma forma, todos nós vamos evoluindo, devagar, mais rápido, né? E cada um tem a sua velocidade. Mas vai chegar uma hora que você vai chegar num estado de consciência que vai falar, poxa vida, aquilo que eu fazia não tinha nada a ver. Bom, já que é o passado, igual o Chico Xavier, numa ocasião, ele comentou, né? Você não pode reescrever o livro novamente. O que passou, passou. Então, aproveita essa sua experiência e não erre mais daqui para frente. O próprio Jesus falou há 2000 anos, né? Quando queriam apedrejar lá a mulher, e aí ele pegou e falou assim, joga a primeira pedra, quem nunca pecou. Aí todo mundo ficou, né, meio extasiado, foram saindo de banda. E aí ele chegou nela e falou assim, vá e não erre mais, vá e não peque mais. Lógico, nós estamos em evolução. Nós vamos errar e acertar a todo momento. Mas, assim, mais acertar do que errar, né? Mas a gente... E você só aprende, às vezes, quando você erra. Porque você sabe o que é errado e você sabe que não vai errar mais dali para frente. Opa, eu sei o que é errado. Então, agora, essa experiência, às vezes as pessoas falam, poxa vida, eu não quero passar por... Às vezes, é necessário passar por algumas experiências para você dar valor àquela outra coisa. Hoje, nós estamos passando por uma situação, em primeiro lugar, esse tal do Covid. Em segundo lugar, as nossas guerras interiores. Poxa vida, se não tivesse isso acontecendo, nós estaríamos refletindo, nós estaríamos aonde? Na zona de conforto. Às vezes, em algumas coisas, para dar um empurrão. Se a gente parar para pensar, eu tenho duas coisas a fazer. Desse limão, ou você faz uma limonada, ou você fica reclamando que o limão é azedo. O que nós queremos? Vamos fazer desse limão uma limonada. Então, a zona de conforto que o Carlos comentou, nós estamos sendo empurrados para sair dessa zona de conforto. Nós estamos sendo empurrados para olhar para dentro de nós, para olharmos para dentro da nossa consciência e falar, opa, essa guerra interior é uma guerra da nossa consciência, das coisas que nós estamos nos conscientizando. E aí o doutor Antônio sempre fala, a casa dos tarefeiros é uma casa do quê? De conscientização. A partir do momento que nós nos conscientizamos de que nós somos pessoas e pessoas para a evolução, e enquanto nós estamos nesse nosso mundão de provas e expiações, nós temos o bem e o mal. Os dois, um depende do outro. Pode falar o que quiser. Se tivesse só o bem, não seríamos mundo de provas e expiações. Seríamos mundos do quê? De regeneração. Então, tem os dois lados. Então, sempre vai ter os opostos, e isso está dentro de nós. E esse dentro de nós, temos o bem e o mal, temos a noite e o dia, né? Temos o sol e a lua. Então, sempre vai ter os opostos, sempre entrelaçados. E uma coisa é certa, uma certa ocasião, um monge, ele estava no seu caminhar, e aí, nesse caminhar, eu já contei essa história várias vezes, mas eu acho ela bastante interessante. Nesse caminhar, o discípulo perguntou para esse monge, mestre, o que é o bem, o que é o mal, né? Ele pegou e falou assim, como que a gente consegue identificar isso numa pessoa? Ele falou o seguinte, você tem que olhar a pessoa como se fosse um cachorro, né? E esse cachorro, você tem aquele cachorro que é bonzinho, que é o cachorro que está sempre balançando o rabo, aquele cachorro que é legal.
está sempre disposto a brincar, correr, e tem aquele cachorro raivoso, aquele que morde, aquele que rosna, aquele que faz o terror, aquele que faz uma guerra danada. E aí ele falou, mestre, tá bom, qual desses cachorros que está dentro de nós prevalece? Aí o mestre, com muita simplicidade, esse monge com muita simplicidade, falou, aquele que você mais alimentar. O que é que nós estamos alimentando? E aí, nessa conscientização, nós vamos perceber, opa, estou dando mais alimento de raiva, de bronca, de ódio. Mas por quê? Porque nós temos as duas coisas dentro de nós. O que nós temos que fazer é ter um equilíbrio. E se conscientizar de que isso está dentro de nós. Não vai falar, eu sou bonzinho no futebol clube? Não, ninguém é bonzinho, só bonzinho. Nós somos bons, nós somos bons. O Fábio dá risada, né? Porque ele sempre comenta isso. E às vezes as pessoas falam, né? Ah, você, quando desencarnar, você vai virar anjo? Não, ninguém vai virar anjo. A gente vai ser o que somos aqui hoje. É que nós vamos ter nós vamos ter a nossa consciência expandida. E aí o que nós temos que fazer? Quando nós temos essa consciência expandida, nós vamos perceber que os dois elos, os dois lados da moeda precisam ser trabalhados em equilíbrio. Então, assim, às vezes eu escuto algumas meditações, tem um professor que chama Tadashi Kato, não sei o nome dele, mas assim, muito interessante, e aí ele coloca algumas coisas bastante interessantes também nas suas meditações. Então, eu entendo aí que nós estamos nessas guerras interiores, essa guerra com a nossa consciência. Eu acho que é isso. Vamos nos conscientizar, vamos olhar para dentro de nós. Obviamente, tem gente que tem consciência e tem gente que não tem. Não adianta exigir, né, das pessoas. Cada um sabe o seu momento e a sua hora. Acho que é um pouquinho disso que a gente tem aí para passar para vocês, né, Fábio? É isso aí. E você, para finalizar, o Carlos falando e você falou, o Carlos falou das nossas outras vidas, né? E você falou da nossa consciência. Bom, e daí eu lembrei que além das nossas outras vidas, nós estagiamos como os mônadas em vários reinos, né? E já evoluímos, né, dentro desses reinos. Por exemplo, você, lindo, linda da família, você já evoluiu tudo que você tinha que evoluir no reino animal. O problema é que muitas vezes você traz só o instinto animal na vida hominal, no seu espírito que já é individualizado e que tem uma consciência. E daí o seu instinto prevalece muitas vezes ainda essa consciência. E é onde fica a guerra. Ah, é o instinto do é o meu território, então eu vou brigar com isso daqui porque isso daqui é meu. É a minha família, é o meu filho, olha, são as outras guerras que muitas vezes nós nos deixamos levar só pelo aquele instinto animal. É a guerra do medo. Uma coisa é o medo que, por instinto de uma coisa, ai, olha, não, nem aconteceu, mas eu estou sempre em alerta, eu estou guerreando com esse medo. Outra coisa é você ser uma pessoa, transformar esse medo em precaução, porque já entra a sua consciência, aquilo que nós estamos evoluindo agora, como espíritos individualizados, como homens, né? Sabendo, usando sim o instinto, mas colocando junto com ele, associando todas as nossas outras qualidades, inclusive a que nós já aprendemos em encarnações anteriores. Então, eu acho muito importante a gente refletir um pouquinho sobre isso, né? Porque é muito comum a gente falar, eu ajo sem pensar, eu ajo por instinto. Olha, você muitas vezes agindo apenas por instinto, como dizia, está trocando o pé pelas mãos, né? E é onde amanhã ou depois vai dar um resultado que você vai ter que resolver, uma conta que você vai ter que fechar. Então, pensa nisso. Usa da sua sabedoria. O que é que você, conforme trazendo, eu sei que é uma conotação diferente com o Maurício desse, mas se você transformar os seus cachorros entre instinto só e animal e consciência, o que é que você está alimentando? Né? O instinto só de raiva, o instinto só de posse, ou você está procurando alimentar a sua consciência, o seu espírito
de coisas melhores, de conhecimento. E acima de conhecimento, que eu falo que conhecimento só por si só, ele não te faz uma pessoa melhor. Ele te faz uma biblioteca ambulante. Diferente da sabedoria, que é o conhecimento, que é tudo aquilo que nós lemos, aprendemos e conseguimos colocar em prática, né? Que eu acho que é o mais difícil. Porque ler, para mim que gosto, é muito fácil. Agora, transformar esse conhecimento em sabedoria, numa prática consciente, é outros 500. Mas temos capacidade para tal. Voltamos na pergunta lá do Livro dos Espíritos. Pode o ser humano mudar por si só e com a dificuldade? Qual é a resposta? Pode, e requer muito pouco esforço. O que vos falta é vontade. Você sabe que, quando você fala isso, Fábio, só para fechar, para não alongar muito, o que acontece? O Cadê até falou hoje de manhã, no nosso Bom Dia. Você ouve, você escuta ou você ouve? Né? Você só escuta ou você ouve e procura mudar? E para isso precisa ter o quê? Coragem. E aí, quando a gente fala da coragem, ela está ligada ao medo. Se você tem medo, você valoriza a sua coragem. Tenho medo, mas aí eu tenho que ter a coragem de ir lá e ultrapassar aquela barreira, vencer aquele desafio. Aí você criou coragem, criou força para poder vencer, mas você deu valor na coragem porque você já teve medo. Só para a gente refletir um pouquinho mais. Perfeito. É isso aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa palestra, dessa conversa, que não é uma palestra, é um bate-papo nosso. Se você curtiu, dá o seu like, comenta, compartilha. E eu desejo profundamente que você viva em paz. Que você se questione, sim, que você busque coisas, o conhecimento e a sabedoria, questionando, buscando, resolvendo situações, mas de uma forma pacífica, né? Sem angariar tantos supostos inimigos, sejam eles espirituais ou encarnados na sua existência. É isso que nós tínhamos para dizer. Fica com Deus, meu abraço. Fique com Deus, gente. Ficam com Deus. Sempre. Valeu. Obrigado, Maurício. Obrigado, Carlos. Tchau, tchau. Obrigado, Fábio. Obrigado, Maurício. Obrigado, gente. Tchau. E nessa prece, que nós possamos ir nas areias do tempo, sobre as asas de um anjo, buscando o mais alto, acima de todas as estrelas, onde não existem tempo ou espaço, que possamos sentir as areias do deserto e seguir ao encontro daquele que jamais veio para a guerra, aquele que da sua boca só saíram emanações de paz e de amor. Busque e veja através do tempo aquele doce olhar por você. O olhar daquele Jesus, como 1 milhão de estrelas, a iluminar a tua face e a escuridão que vai na tua alma. Aquele doce olhar, capaz de acender 1 milhão de sonhos em seu coração. Um simples olhar de paz. Daquele Jesus de puro amor, que não te julga e não te culpa de nada. Um olhar que é abrigo, a tristeza e a dor desaparecem, e que o conforto de estar junto a esse mestre
se faça brilhar em teu rosto, e no seu abraço a paz se derrame até 1000 gerações sobre ti, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, e que a presença dele, o Rabi da Galileia, te acompanhe por detrás e adiante, do teu lado e em ti, contigo e por ti, na noite ou no dia, na tua entrada ou saída, com o seu sorriso ou o teu pranto, contigo, por ti, que esse mestre de amor esteja sempre. Graças a Deus.